tarde, meu nome é Leonardo Sambrana, eu faço parte da equipe de pré-vendas da Extreme Networks. Em primeiro lugar, obrigado pela presença de todos, pela atenção. Eu sei que foram uma série de palestras já, bastante conteúdo por hoje, então eu vou tentar ser o mais breve possível na minha apresentação. A ideia aqui é passar basicamente três tecnologias, um overview de três tecnologias para vocês, tecnologias que já são implementadas hoje em dia em redes, tanto service providers quanto redes enterprise, tecnologias que já existem, e depois um overview de uma parte que ainda está por vir, que a gente tem ouvido muito falar, que é a parte de SDN. Então, como que a gente pode aproveitar essa tecnologia, como que a gente pode utilizar ela dentro das nossas redes. Tá? Então, que nem eu comentei, o primeiro item é LSP Load Sharing, então é uma tecnologia já bastante utilizada, ela é relativamente simples, mas ela tem algumas curiosidades aí que às vezes complicam um pouco a utilização. Eu vou só ilustrar como que a gente costuma implementar esse tipo de tecnologia em redes MPLS, aproveitar uma série de informações que o nosso colega Tiago fez a apresentação anteriormente. Uma outra tecnologia bastante utilizada também, principalmente em redes metro, é a parte de Selective VMAN e VLAN dentro de VPLS. Então, como que em ambientes onde você fornece uma VLAN para o seu cliente ou uma VMAN para o seu cliente, como que você pode amarrar isso ao VPLS, né, aos túneis MPLS, VPNs nível 2, que a gente vai ver logo mais. E a parte de MPLS com SDN, né? Então, o que essas tecnologias têm em comum e como que elas podem ser utilizadas dentro de uma mesma rede. Tá? Então, MPLS, LSP Load Sharing. Tá? Primeiro, a deixar algumas siglas claras aqui, né? Então, algumas já foram faladas mais de uma vez aqui, outras nem tanto. Então, alguns conceitos básicos, né, quando a gente fala de LSP e de MPLS. O LSP, como citado já em apresentações anteriores, é o caminho formado através de labels MPLS. Né? Então, você pode ter diversos caminhos sinalizados, utilizando os protocolos de sinalização LDP ou RSVP, e você acaba criando esses caminhos para a utilização de um serviço, né? Uma VPN nível 2, uma VPN nível 3. Então, você acaba utilizando esses caminhos criados para instalar um serviço dentro da rede. Né? Esse serviço é chamado, quando a gente fala de VPN nível 2, é chamado de pseudo-wire. Então, esse pseudo-wire ele é basicamente uma VPN. Ele tem um ponto de começo, um ponto final, ele fecha esse peer e ele utiliza os caminhos criados pelo MPLS, pelo protocolo de sinalização utilizado, para trafegar esses dados através da rede. Tá? Então, só deixar claro a diferença de um LSP para um pseudo-wire. Tá? Quando a gente está falando de pseudo-wire, a gente vai utilizar dois labels. Né? Um label vai identificar qual LSP que ele de fato está usando, o outro label ele vai utilizar que tipo de serviço aquela VPN está criando, aquela VPN está fazendo dentro da rede. Tá? Esses labels, além deles identificarem o LSP e o serviço que estão sendo utilizados naquele momento, eles vão ser importantes para a parte de balanceamento, que é onde a gente quer chegar através desse serviço. Tá? Então, uma topologia simples aqui que eu utilizei de exemplo. Então, a gente pode ter esses dois itens aqui, né, os dois pontos que estão formando esse pseudo-wire, eles podem ser um escritório, escritórios remotos de uma mesma empresa, eles podem ser empresas diferentes, eles podem ser AS diferentes. Então, qualquer tipo de rede que precise dessa conectividade através de uma rede MPLS pode ser exemplificado por esse diagrama. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um pseudo-wire, né? E a gente tem diversos links entre esses equipamentos. Né? Esses links eles estão, nesse momento, utilizando um lag.
né? E aí é o que a ideia de ilustrar aqui é justamente por que você utiliza, quando está utilizando uma rede MPLS, por que é mais vantajoso você utilizar diversos LSPs e não um único LSP e fazer uma configuração de link aggregation, por exemplo, né? Esse exemplo aqui cabe, inclusive, eu tive algumas semanas atrás, a gente teve na FutureCon, e um cliente, ele chegou para mim e estava de fato com esse problema, né? Ele veio e me apresentou que justamente a rede dele, ele estava fazendo exatamente essa tecnologia e o balanceamento dele não funcionava, né? Ele não conseguia distribuir o balanceamento de tráfego por entre as portas que ele tinha. E isso tem um motivo, né? É de fato o comportamento esperado quando você utiliza MPLS por padrão, utilizando portas de lag. O que acontece é que, para calcular o hash que vai definir para que porta esse tráfego é enviado, são utilizados labels. Né? Por isso que eu comentei anteriormente, aqueles labels, além de definir os serviços, eles são importantes para o cálculo do hash do balanceamento daquelas portas. Então, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, um link aggregation de 8 portas, de 10 portas, de 12 portas, o hash vai utilizar para calcular qual porta ele vai enviar esse label. No caso de um pseudo-wire, você tem 2 labels. Então, se você utilizar um único pseudo-wire, você vai ter o label de serviço e o label do LSP. Esses 2 labels eles não vão ser suficientes para você ter informação para distribuir o tráfego por entre todas as portas do mesmo lag. Então, por isso é mais interessante, em alguns momentos, você utilizar diversos LSPs, mesmo que seja uma configuração onde você pode vir a utilizar o lag, o LSP vai te dar mais informação para ter esse tráfego balanceado de uma melhor forma. Tá? Então, isso daí é uma característica bastante comum, né, em redes MPLS. Tá? Então, aqui fica um exemplo de como que isso é feito utilizando diversos LSPs. Né? Então, de novo, você tem um único pseudo-wire, e esse único pseudo-wire ele vai utilizar diversos caminhos através dos seus equipamentos. Ao invés de utilizar um lag, né, um link aggregation para isso, e essa distribuição, teoricamente, seria desigual por entre as portas do seu link aggregation, utilizando diversos LSPs, você dá mais instrução para o seu equipamento para ele conseguir balancear esse tráfego de maneira mais igual entre a rede. Então, um único pseudo-wire utilizando múltiplos LSPs. Tá? E aí, uma ilustração de uma rede que a gente criou em laboratório, justamente para demonstrar com um pouco mais de detalhes o funcionamento disso. Né? Então, aqui a gente tem uma rede formada por 5 switches, tá? Nomeados aí de 1 a 5. Dentro dessa rede, está utilizando um roteamento básico, está utilizando o SPF para divulgar as interfaces e as loopbacks. Tá? E aí o cliente, né, que pode ser, de novo, 2 escritórios de uma mesma empresa, 2 service providers diferentes, um serviço de carrier, que também a gente consegue implementar utilizando essa tecnologia. O importante é qualquer tipo de conectividade que demande uma conexão em nível 2 entre localidades remotas. Pode ter a vantagem desse tipo de tecnologia. Esses switches aqui, configuração básica, tá, de roteamento e de sinalização de MPLS, então foi utilizado o SPF, tá, foi utilizado o SPF com as extensões para engenharia de tráfego, que a gente vai utilizar para alguns recursos, e a sinalização das VPNs através de LDP. Tá? Como que fica isso daí? Aqui, criei 3 LSPs. Né? Então, está aqui a topologia que a gente utilizou. Eu criei 3 LSPs para ilustrar essa tecnologia de balanceamento de LSP. Então, o primeiro LSP ele passa pelo switch 2. Então, ele tem origem aqui e termina aqui, passando pelo switch 2, está aqui embaixo. Um outro LSP, que eu nomeei de LSP tipo LSP2, passando pelo switch do meio, e um terceiro LSP, que eu nomeei de LSP3, passando pelo switch aqui de baixo. Então, foram criados 3 LSPs completamente independentes para eu poder criar o meu serviço em cima desses LSPs. Né? O serviço que eu criei, eu chamei de VPLS1. Tá? Esse VPLS1, ele o que é? Ele é, de fato, o pseudo-wire. Né? Ele é, de fato, a instância que vai permitir a comunicação entre os 2 peers. Então, se a gente voltar aqui, eu tenho o meu switch 1 e o switch 5. O peer
desse cara aqui que está no switch 1 é o switch 50-50-50. Então, é de fato uma VPN. Ele está fechando uma VPN entre dois pontos, utilizando a tecnologia MPLS para isso. Tá? As interfaces configuradas, como eu falei, que tecnologia que a gente está utilizando aqui? Roteamento básico, tá? Que eu utilizei aqui o SPF, você precisa de OSPF ou ISIS, menos comum ser utilizado rotas estáticas, mas também não independe do tipo de roteamento que você está colocando na sua rede, e a habilitação das interfaces. Né? Então, daquele primeiro switch que tem 3 interfaces para fazer a conexão da rede, eu habilito a utilização de MPLS nessas 3 interfaces, além de habilitar na minha vila de loopback, né, que é justamente o ponto onde vai ser fechado essa comunicação. Por que na vila de loopback? Porque é a última que cai. Né? A vila de loopback ela está sempre de pé no seu equipamento, independente do caminho que se tome para chegar no seu equipamento, a vila de loopback ela vai estar sempre sendo divulgada. Por isso que é uma boa prática aí de mercado, de configuração, você fazer esse tipo de configuração, de você sempre divulgar a loopback dentro da sua rede. Tá? Quando a gente vai dar uma olhada no serviço completo, eu não tenho certeza se dá para enxergar daí, mas o que a gente tem aqui é o seguinte. Aqui, no 10.10.10.10, é o equipamento que eu estou visualizando a criação desse meu serviço, do PseudoWire mais os LSPs. O que a gente consegue enxergar aqui? O meu peer, tá? Então, a instância que eu criei, chamada VPLS1, que de fato é o nome do meu PseudoWire, ele vai fechar uma conexão com esse peer, que é o switch número 5, que está na nossa topologia aqui, inclusive. Então, esse cara aqui fechando um peer com esse cara aqui, utilizando quem? Os 3 LSPs que a gente criou. Né? Então, o LSP 1, que está aqui, através da interface 1, LSP 2, através da interface 2, e LSP 3, através da interface 3. Tá? Então, esse PseudoWire utilizando 3 LSPs diferentes. Podia fazer link aggregation? Até podia fazer. Se fosse entre o mesmo equipamento, até facilitaria a vida. Porém, a distribuição de tráfego provavelmente não seria feita de uma maneira muito boa, justamente pela utilização apenas de 1 ou 2 labels para fazer o cálculo do hash. Então, dessa forma aqui, você acaba conseguindo ter uma distribuição de tráfego muito melhor do que se utilizando outras tecnologias de balanceamento. Tá? Essa divisão de tráfego, o que acontece? A gente vê aqui 3 interfaces de entrada, tá? Só para ilustrar, o que a gente fez aqui foi o seguinte, coloquei algumas máquinas aqui, que poderia ser qualquer tipo de tráfego sendo gerado através da rede. Então, 3 interfaces de entrada aqui, e as interfaces de saída são essas que a gente já conhece. Qual que é o resultado que a gente tem aqui desse tipo de configuração? 3 interfaces de tráfego gerando o tráfego e aqui uma única interface saindo o tráfego. Então, o que a gente vê aqui é exatamente o que a gente não quer da rede. Né? A gente tem diversas interfaces dentro da sua rede, configuradas para utilizar aquele serviço, porém, nenhum tráfego sendo utilizado nas interfaces de saída. É justamente o contrário do que a gente espera para esse tipo de topologia. O que acontece aqui? Por default dos protocolos utilizados e por default da maioria dos equipamentos, quando você instala uma tabela, uma rota na tabela de roteamento, ou quando você instala um LSP na sua tabela de túneis MPLS, ele aleatoriamente ele escolhe um túnel ou uma rota para enviar esse tráfego. Tá? Não é padrão dos protocolos aqui envolvidos fazer balanceamento por default. Né? Não é um padrão do protocolo isso. Então, por default desses equipamentos, eles instalam uma rota na rede, uma rota no equipamento e um túnel. E aí acaba gerando esse comportamento que a gente tem aqui. 3 interfaces relativamente pouco utilizadas, só que aí na saída, uma interface que está já bastante utilizada. Então, você tem uma subutilização dos recursos que você tem na rede. Tá? Para consertar isso daí, a gente conseguiu enxergar aqui, ó, então a parte de sharing, de balanceamento de VPN está desabilitada. Para consertar isso, só habilitar.
Então, a partir do momento que você habilita esse recurso na rede, os equipamentos passam a ser informados que, quando você tiver mais de um caminho de roteamento, ou quando você tiver mais de um túnel, mais de um LSP possível de ser utilizado na rede, deve ser feito o balanceamento desse tráfego. Então, todo o tráfego de origem que tiver destino o seu peer da sua VPN, ele vai ser balanceado entre essas 3 interfaces que foram configuradas. Uma vez habilitado isso, a gente consegue ver o resultado aqui. Então, você tem 3 interfaces de entrada e você tem 3 interfaces que estão balanceando o tráfego de maneira igual. Só voltar aqui. Quando eu falei que ele utiliza os labels para para calcular o hash e decidir qual interface utilizar para fazer esse encaminhamento de tráfego, está aqui. Quando você tinha um único LSP, você ia passar a ter 1 ou 2 labels na sua rede. Né? Na verdade, 2 labels, um sinalizado para o LSP, o outro para o seu pseudo-wire. Quando você passa a ter diversos LSPs na rede, você aumenta a quantidade de informações que você provê para o seu equipamento para você calcular de uma maneira mais equalitária entre as interfaces que esse tráfego vai ser distribuído. Então, esses são os labels que ele utiliza para fazer o cálculo de quais interfaces ele vai enviar esse tráfego na saída. Tá? Então, o label interno e o label externo do seu pseudo-wire. Com esse cálculo de decisão para qual interface vai ser encaminhado, a gente consegue ter esse resultado aqui. Então, esse resultado, uma vez habilitado o balanceamento, em vez de mandar para uma interface só, ele acaba mandando para 3 ou quantas interfaces a gente quiser configurar, claro, de acordo com as limitações de cada uma das plataformas. Tá? Mas aqui eu fiz 3 porque ficava mais fácil da gente ilustrar a tecnologia, mas isso aqui pode se estender até algumas dezenas de LSPs sendo balanceados aí para o mesmo destino. Então, a ideia geral é um pseudo-wire, uma ligação VPN, utilizando diversos caminhos dentro da sua rede MPLS, sinalizada com o protocolo. Tá? Segundo item que eu queria comentar com vocês, Selective VMAN ou VLAN dentro do VPLS. Né? Então, aqui é interessante quando você tem uma rede que é segmentada em nível 2. Então, isso é bastante comum, por exemplo, de operadoras, elas fornecerem um link para o cliente, aquele cliente é uma determinada VLAN, né? Ou aquele cliente é uma determinada VMAN. VMAN é kill in kill, né? Padrão de mercado é kill in kill. Então, quando você tem uma VLAN encapsulada na outra, que a gente chama de VMAN, né? Mas o padrão de mercado é chamado de kill in kill. Então, muitas vezes um operador, um service provider, ele provê isso para o cliente. Né? Então, como que a gente faz para filtrar esse tipo de tráfego dentro da rede? Ou como que a gente faz para escolher qual VPLS, qual túnel, qual LSP que aquele tráfego daquele cliente vai poder utilizar? Tá? Então, o conceito básico, aqui eu comentei já, VMAN é a parte de kill in kill. Então, está aqui. Um exemplo simples que a gente tem aqui, a mesma topologia, né, com o mesmo pseudo-wire sendo criado, o mesmo ponto a ponto, aqui não está o desenho, mas daí o cliente está gerando tráfego a partir de um ISP, querendo chegar em outro, uma conexão nível 2. Aqui pode estar sendo feito a questão do balanceamento de LSP que a gente já comentou. Esses links aqui, eles podem estar sendo sinalizados com LDP ou com RSVP. Né? O RSVP ele tem a capacidade, inclusive, de você escolher o caminho por qual o tráfego vai passar. Então, você pode fazer alguns caminhos baseado em restrição. Né? Então, você pode escolher, eu quero que determinado link só passe, determinado LSP só passe por links que tem 100 MB livre ou 1 GB livre, porque esse cliente ele tem um acesso premium à rede. Então, você consegue ter essa flexibilidade, você consegue ter esse tipo de configuração e escolher depois quem são as VLANs que vão passar dentro de cada LSP. Então, um LSP, um cliente tem um pseudo-wire que ele tem uma conexão premium, ou uma conexão ouro, ou qualquer nome que diferencie a conexão dele, que dê uma qualidade melhor para aquela conexão. Você consegue sinalizar isso com RSVP, escolher os links que ele vai passar e depois escolher quais VLANs vão fazer parte daquele VPLS, quais VLANs ou VMANs vão poder ser enviadas por aquele pseudo-wire.
né? Então, dependendo do cliente que você coloca. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui. Nessa configuração aqui, o cliente da VLAN 11 e o cliente da VLAN 12, eles vão passar pelo pseudowire que chega aqui no ISP4. O cliente da VLAN 10 e 11 vai passar. O da 12 não vai passar. O cliente que está na VLAN 12, ele vai ser dropado na porta, ele não pode trafegar esse dado dentro do meu pseudowire. Ou ainda, esses dois clientes, eles vão passar por um VPLS que tem os LSPs de melhor qualidade, ou link só em fibra, ou então, e esse cliente aqui vai, por exemplo, passar por LSPs que tem link de rádio, ou links de menor qualidade. Então, a gente consegue fazer esse tipo de configuração e ter essa flexibilidade dentro da rede. Tá? Seguindo aqui na questão de você selecionar quais VLANs ou quais VMANs que você pode escolher para fazer parte do seu VPLS, do seu pseudowire, dependendo do que você quiser na rede. Você segmenta os seus clientes em VLANs, né? Isso daqui dentro de uma rede metro ou dentro do service provider, mesmo que essas VLANs estejam em portas diferentes, isso não é mais uma restrição. Você consegue fazer isso de uma maneira lógica, você consegue fazer isso através de configuração. Então, você escolhe qual VLAN vai passar em qual VPLS. Então, no exemplo aqui, isso não parece um switch, mas é. Então, você tem um VPLS aqui que para VLAN A, B e C, independente de que portas estejam essa VLAN. Tá? O VPLS 2 aqui para VLAN D e o VPLS 3 para VLAN E. Então, você consegue segmentar dessa forma, você consegue escolher quais são os links que cada um dos seus clientes vai passar. Tá? Esse é o conceito de Selective VMAN ou VLAN. A gente consegue fazer isso tanto para VLAN quanto para VMAN, que é o padrão que é uma VLAN encapsulada dentro da outra. Tá? Você não precisa ter diversos domínios de VPLS ou diversas VMANs configuradas na sua rede, né? Tudo isso é feito de maneira lógica, você consegue fazer através de configuração. Então, você cria um domínio, você cria uma rede MPLS e você consegue configurar os seus equipamentos e dizer qual VLAN vai passar por qual VPLS, qual VLAN vai utilizar qual LSP para chegar no seu ISP daqui de baixo, ISP-C, ISP-D, e por aí vai. Então, não depende mais... Até algum tempo atrás, isso dependia de uma conexão física, né? Você tinha que escolher portas que você ia fazer as conexões, você tinha que jampear portas, né? Uma depois da outra. Você não precisa mais fazer isso. Já existe tecnologia para você fazer esse mapeamento de maneira lógica, escolhendo aí quais clientes vão passar por quais links. Tá? O último item que eu queria abordar, a parte de MPLS com SDN, né? Isso ainda acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar da parte de SDN, talvez alguns já tenham até visto algumas implementações, ainda é uma parte um pouco teórica, um pouco abstrata, mas já existem algumas implementações, inclusive eu mostro aqui no final algumas redes que foram, de fato, implementadas com a parte de SDN, né, já funcionando. Então, como que está sendo o desenvolvimento disso? Em primeiro lugar, né, isso já foi abordado nas apresentações anteriores, mas por que, basicamente, que as empresas, que os service providers utilizam o protocolo MPLS? Basicamente, são dois motivos. VPN, que foi um dos motivos que a gente abordou aqui. Então, ninguém escolheu tirar a ATM e utilizar a MPLS porque era tecnicamente melhor. É uma questão de custo. A gente sabe que o grande motivador do mercado, a maioria das vezes, é valor, né? É dinheiro. Então, isso daí envolve a maioria das decisões. Então, o primeiro motivo é esse daí. Então, além disso, tecnicamente, as VPNs são bastante flexíveis, são resilientes, transparentes, redundantes e são largamente já utilizadas. Então, esse é o primeiro grande fator que leva a ser utilizada a parte de MPLS. O outro fator para a engenharia de tráfego, né? Então, você utilizar a sua rede da maneira que você acha mais útil, da maneira mais eficiente, né? Então, você utilizar a sua rede que pode ter um comportamento determinístico. Você escolhe, de fato, quais são os caminhos que o seu tráfego vai passar. Você consegue criar a engenharia de tráfego, já foi citada na apresentação anterior. Você consegue uma utilização dos recursos de maneira mais eficiente do que se você tivesse
outros tipos de protocolo na rede. Então, existem motivações técnicas, econômicas, para a utilização do MPLS, por isso que é largamente utilizado nas redes service provider, redes metropolitanas, hoje em dia. Como que é a implementação tradicional de uma rede MPLS hoje em dia? Né? Como que funciona, quais protocolos são necessários, o que ele faz? Então, você precisa primeiro, né, numa abordagem tradicional que é feita hoje em dia, já largamente utilizado, você precisa de um roteamento, né, seja ele o SPF, ISIS ou qualquer outro tipo de roteamento que tenha na rede. Você precisa de uma sinalização para os LSPs, essa sinalização pode ser feita via LDP, RSVP. Você precisa de BGP, se você estiver utilizando uma rede para fazer VPN nível 3, que a sinalização é feita por BGP. Você pode ou não utilizar recursos de engenharia de tráfego. Então, se você for utilizar recursos de engenharia de tráfego, além do roteamento, você precisa das extensões daquele protocolo de roteamento. Né? Então, você precisa das extensões de engenharia de tráfego do OSPF ou do ISIS. Além disso, você precisa do RSVP. Né, RSVP para você conseguir fazer a parte de engenharia de tráfego. Você consegue reservar a banda no seu link, no seu LSP, você consegue colocar prioridades no seu LSP, você consegue criar um mecanismo de fast reroute, para se um link principal cair, ele convergir rapidamente. Então, esses protocolos que são necessários para você implementar o MPLS na sua rede. Isso tudo faz parte do plano de controle do MPLS. Né? O MPLS, por default, ele separa aí plano de controle de plano de encaminhamento de dados. Né? Então, esses protocolos eles fazem parte do plano de controle do MPLS, o SPF, LDP, BGP. Dentro da parte do plano de controle, é isso. Em seguida, tem a parte do plano de encaminhamento de pacotes. Então, uma vez sinalizado os LSPs, os caminhos, os pseudo-wires sejam criados, você precisa fazer o encaminhamento desses pacotes. Né? O encaminhamento desses pacotes, como é que é feito? No que a gente chama de plano de dados. Né? Então, plano de controle do MPLS e plano de dados do MPLS. O plano de dados é justamente o que vai fazer o encaminhamento desses pacotes. Né? O plano de dados, basicamente, são 3 operações. Push, swap e pop. Então, push, você coloca um label no seu pacote para encapsular. Swap, você troca aquele label no meio do caminho. E o pop, você no último ou no penúltimo roteador, depende de como está configurada a rede, no último ou no penúltimo, você tira aquele label do seu pacote e transmite em IP puro para o seu destino final. Né? Então, são basicamente essas 3 operações no plano de dados. O que acontece? Hoje, a gente tem todas essas operações, tanto o plano de controle quanto o plano de dados, distribuído em toda a rede. Né? Então, você tem esse plano de controle nos PS, que já foram exemplificados anteriormente, você tem esses protocolos, esse plano de controle e esse plano de dados distribuído nos Ps. Então, você tem esse plano de controle e de dados distribuído na rede toda. O que isso gera? Isso gera, primeiro, sistemas operacionais bastante complexos e bastante robustos em toda a rede. Né? Então, você tem todos os seus roteadores fazendo alguma dessas operações, seja na parte de controle, calculando rota, calculando LSP, ou seja na parte do plano de dados, colocando, tirando ou trocando label MPLS na sua rede. Tudo isso é feito hoje em todos os roteadores da rede, em todos os switches da rede. Então, em todos os pontos da sua rede, você tem essas operações sendo feitas, o que demanda sistemas operacionais complexos em todos os lugares, o que demanda um alto custo de desenvolvimento de software em todos os lugares. Né? Isso é o que é feito hoje em dia. Tá? E aí, a gente vem ouvindo muito no mercado e já alguns lugares implementando o que a gente chama de SDN. Né? Então, basicamente, em linhas gerais, o que o SDN faz? O SDN ele tem como unidade principal da sua rede um controlador, né? Que no caso aqui é esse cara aqui. Então, você tem um controlador SDN que é responsável por toda a inteligência da sua rede. Então, você tem diversas instâncias aqui dentro, né, que vai ser responsável por toda a inteligência da sua rede. Esse controlador ele vai conversar com todos os equipamentos da sua rede, sejam switches físicos, sejam switches virtuais, sejam roteadores. Tá? Como que ele vai fazer essa comunicação dos equipamentos?
Basicamente, né, tem alguns protocolos sendo utilizados hoje no mercado. Basicamente, o que está sendo mais aceito e mais implementado é o OpenFlow. Né? Então, acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar do OpenFlow. É o protocolo que mais tem sido utilizado para fazer redes SDN. O OpenFlow ele é responsável por fazer toda a comunicação do controlador, que, de novo, é a unidade principal da rede SDN, com todos os equipamentos físicos. Né? Os equipamentos que, de fato, fazem o encaminhamento do tráfego da sua rede. Tá? Além disso, o controlador ele tem uma interface, que a gente chama de northbound, essa interface, com diversas aplicações. Quais são essas aplicações? Aplicações de roteamento, aplicações que podem ser balanceamento de rede, aplicações que podem ser aceleração de rede. Então, isso passa a sair dos seus equipamentos e passa a estar instalado dentro desse controlador. Isso tudo é programável via API. Então, o seu controlador ele passa a ser uma plataforma programável. A sua rede ela passa a ser uma plataforma programável através dessas APIs. Tá? Então, uma vez que você configura, você cria essas APIs, você configura essas APIs, você instala isso dentro do seu controlador. O seu controlador ele tem comunicação com todos os equipamentos da rede. Via OpenFlow, ele vai comunicar a cada um dos equipamentos o que deve ser feito. Então, você tira a inteligência dos seus equipamentos de rede, você passa essa inteligência toda para um controlador centralizado, e a decisão de encaminhamento de pacotes é feita de uma maneira programável. Tá? Então, você tira um pouco da demanda de você ter sistemas operacionais complexos em todos os lugares. Essa inteligência ela passa para o controlador, que, de novo, conhece toda a rede. Como que ele conhece toda a rede? De uma forma muito parecida do que hoje a gente faz com LLDP, por exemplo. Com LLDP, você tem lá as informações do seu vizinho, né, do seu neighbor diretamente conectado. Você vai ter a mesma informação através do OpenFlow, só que da rede toda. Então, você vai ter todas as informações de todos os equipamentos, informação de topologia, de interface, de qualidade de banda, de qualidade de link, de disponibilidade de banda, tudo centralizado no seu controlador através de um componente que chama Topology Manager. Esse Topology Manager não fui eu que inventei esse nome, isso faz parte do Open Daylight. O Open Daylight ele é um consórcio que ele é promovido e melhorado com praticamente todos os fabricantes. Todos os fabricantes do mercado eles fazem parte desse consórcio para, de fato, viabilizar a implantação de redes baseadas em software num mercado, numa larga escala comercial. Então, esse controlador, hoje em dia, né, que é bastante difundido, que diversos fabricantes estão usando, é o Open Daylight. Aquela rede que eu mostrei anteriormente, essa daqui. Rede com uma implementação em PLS da maneira que é feita hoje em dia. Né? Então, todos os roteadores tendo todos os planos, tanto de controle quanto de dados, fazendo todo o cálculo de rota, de LSP, fazendo todas as operações de forward de pacotes. E como, em tese, é feito pelo SDN. Então, de novo, a inteligência dos roteadores e dos switches que você tem na rede, eles passam para o equipamento controlador. Ah, mas e se queimar meu controlador? Né? Lembrando que a gente está falando de software. Né? Então, esse controlador ele não é um appliance que tem uma memória, um HD e uma CPU que pode queimar. Não, ele é um software virtualizado, controlado por uma instância, né, distribuída em diversos servidores, diversos hardwares físicos. Tá? Então, ele não é necessariamente uma única caixa. Tá? Então, essa inteligência que a gente tinha distribuída em todos os equipamentos da rede, ela passa a estar centralizada. Então, decisões de roteamento, decisões de discovery da rede, decisões de sinalização de LSPs, VPN, engenharia de tráfego, isso tudo passa para um plano de controle fora dos equipamentos físicos, fora desse hardware. Né? Então, ele passa por esse plano de controle que fica de uma maneira abstraída num hardware. E a comunicação com esses equipamentos de rede, com os switches que de fato fazem as operações de encaminhamento de pacotes, toda via OpenFlow.
Tá? Então, esse protocolo é o que vai instalar os fluxos nos equipamentos e falar que, quando determinado tráfego chegar aqui, o que vai ser feito com ele. Então, os equipamentos aqui embaixo, no plano de dados, eles não tomam mais decisões. Eles só obedecem decisões tomadas por uma instância de controle que tem toda a inteligência da rede, que conhece toda a rede. Um diagrama de blocos para ilustrar de uma maneira um pouco mais clara como que a gente pode utilizar isso numa rede MPLS. Então, de novo, a gente tem, primeiro, controlador SDN. Então, é uma plataforma, hoje em dia, diversos fabricantes aí, eles apoiam e desenvolvem o Open Daylight. Tá? Esse controlador, ele conhece toda a rede através do protocolo de comunicação com os switches virtuais ou físicos, ou roteadores, né, através de OpenFlow. Esse controlador, ele tem uma instância, né, ele tem um componente chamado Topology Manager. Esse Topology Manager é o responsável por saber todas as informações da rede. Então, como que é feito hoje em dia numa rede roteada, com MPLS normalmente utilizado? Você faz isso trocando, inicialmente, LSAs. Né? Então, você troca LSAs, você troca hello entre os equipamentos e, por exemplo, numa rede roteada com SPF, todos os equipamentos vão ter que ter a mesma LSDB. Né? Então, aqui existe um conceito parecido, né? Só que, de novo, abstraído do plano de dados. Esse conceito ele se aplica ao controlador. Então, o controlador ele passa a ter todo o conhecimento da rede. O componente responsável por esse conhecimento é o chamado Topology Manager, que é um componente que vai instalado dentro do controlador. Comunicação com a rede física, né, com a infraestrutura de fato. Né, comunicação com os switches, né, e V-switches, ou roteadores, ou qualquer outro tipo de dispositivo físico da sua rede, feita através de OpenFlow. Essa interface de comunicação do SDN Controller com esse switch, com essa infraestrutura física da sua rede, é o que a gente chama de interface southbound, né, que é feita essa comunicação para baixo da sua rede. Uma vez feita essa comunicação, o Topology Manager ele conhece toda a sua rede, as decisões de rede podem ser tomadas. Então, são desenvolvidas algumas APIs, tá, alguns aplicativos para serem instalados dentro do controlador. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu vou falar em seguida, foi desenvolvida uma API para o MPLS. Em cima dessa aplicação, que é instalada no controlador, foram desenvolvidas duas aplicações. Uma para engenharia de tráfego, outra para VPN, que, como a gente viu lá no começo, são os dois fatores que motivam as operadoras a utilizar o protocolo MPLS. Então, essas aplicações elas foram desenvolvidas em cima de uma controladora SDN para fazer as mesmas funções de uma rede MPLS, porém, com a inteligência descentralizada, sem protocolos de rede rodando na rede. Mais uma API foi desenvolvida nesse exemplo. Então, além de você querer configurar os seus equipamentos, você querer que eles façam todo o forward de pacotes baseado em label, ou no caso de uma VPN com overlay de endereçamento IP, você quer demonstrar isso. Tá? Então, foram desenvolvidas duas APIs gráficas, tá? Para justamente a gente poder visualizar esses exemplos que tem aqui. Tá? Esse exemplo, ele não fui eu que criei. Tá? Esse exemplo foi desenvolvido na Universidade de Stanford, né, que é a principal universidade do mundo quando o assunto é SDN. Isso daqui foi desenvolvido por estudantes de graduação, e o objetivo aqui era fazer uma rede com as mesmas características que você tem numa rede MPLS com engenharia de tráfego, só que sem utilizar o MPLS propriamente dito. Foi desenvolvido aqui uma aplicação para ser instalado no controlador para controlar essa troca de informações e a troca de dados, o forward de pacotes propriamente dito. Tá? Quais características da RSVP que foram utilizadas aqui? Praticamente todas, as mais importantes. Tá? Então, foi utilizado a questão de explicit route, então você escolher
quais os switches, quais os roteadores o seu tráfego vai passar. Foi utilizada a questão de reserva de banda, foi utilizada a questão de hold priority, setup priority, para você poder, através de um LSP, saber quem tem maior prioridade de ser construído ou de ser mantido. Então, todas as características importantes do MPLS foram utilizadas nessa rede. De novo, sem utilizar propriamente o protocolo. Se vocês pegarem na internet, tem lá Stanford SDN, vocês vão ver que isso daqui foi desenvolvido. Todos os protocolos que eu falei que foram utilizados anteriormente, o SPF, RSVP, a parte de LDP para sinalização, todos os protocolos eles foram desenvolvidos em 2.000 linhas de código dentro de uma API para ser instalada no controlador. 2.000 linhas de código é muito, mas muito mais simples, muito menos programação do que o necessário para você desenvolver cada um daqueles protocolos que a gente fala que são necessários para uma rede funcionar corretamente. Tá? Então, nessa rede aqui, ele utilizou todos esses recursos e, de novo, esses equipamentos aqui, eles não têm nenhum tipo de sistema operacional complexo rodando. A única coisa que eles fazem é colocar label, trocar label e retirar label aqui no final do túnel. Tá? E eles conseguem manter, por SDN, por uma configuração, através de um controlador que está fora do escopo dessa rede, está só se comunicando com esses equipamentos via OpenFlow, manter todas as características de uma rede MPLS mais complexa que existe. Tá? Esse é o exemplo com engenharia de tráfego e esse é o exemplo com L3VPN. Tá? Então, esse exemplo com L3VPN, a principal característica de L3VPN é você poder fazer overlapping de IP. Né? Então, você tem mais de um cliente aqui utilizando o mesmo endereçamento IP e eles conseguiram desenvolver isso também utilizando a inteligência do controlador, utilizando o OpenDaylight. Então, você criou uma aplicação chamada VPN que você carrega dentro do seu controlador. Esse controlador, via OpenFlow, ele instrui cada um dos equipamentos a fazer o forwarding de pacotes. Então, de novo, os equipamentos não têm mais um sistema operacional complexo. Eles têm um sistema operacional simples, que só conversa com o controlador, que não está no escopo dessa rede. De novo, é uma instância virtualizada, fora da rede, que vai controlar todo o fluxo de pacotes. Tá? Esses exemplos eles podem ser encontrados nesses sites aqui. Tá? Então, tem o openflow.org, que tem uma série dessas informações. O próprio site da Universidade de Stanford tem mais alguns papers com relação a isso. Tá? Então, é uma tecnologia bastante interessante que tem sido bastante comentada e pouco utilizada na prática, mas a gente entende que nos próximos anos aí bastante coisa ainda vai acontecer. Tá? Bom, da minha parte era isso. Eu agradeço a atenção de todos. Se tiver algum tipo de pergunta. Alguma pergunta, pessoal, para o Leonardo? Vamos aí. Boa tarde, meu nome é Rafael Emerick, do POP do Espírito Santo da RNP. Não ficou claro para mim como que está a relação de SDN na Extreme, na relação de implementação, quais equipamentos suportam, porque apesar da gente ter uma simplificação no plano de controle, a gente tem que tratar fluxo, e quando a gente trata fluxo, as tuplas são mais complexas. Então, a gente deixa de ter lá uma tabela de roteamento com 3 campos para mapear muito mais. E eu queria saber, dentro da linha da Extreme, como é que ela implementa isso, se implementa no ASIC, quais equipamentos a gente poderia confiar essa implementação para poder dar encaminhamento nesse plano de dados de maneira eficiente. Perfeito. Dentro da linha da Extreme, a gente tem hoje implantada a versão do OpenFlow 1.0. Na próxima versão do software, que acho que sai em janeiro, vai ser colocada a versão 1.3 de OpenFlow, que já inclusive tem suporte a todos os recursos de match condition de MPLS. Uma série de match conditions para você criar uma tabela de fluxo, elas foram aumentadas na versão 1.3 do OpenFlow. E praticamente toda a linha Summit e Black Diamond suportam esse protocolo. Mas o plano de dados é implementado na CPU ou no hardware do Extreme? Essa que é a minha dúvida. Eu posso confirmar para você num segundo momento e te informo. Eu não tenho certeza dessa implementação. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Obrigado, Leonardo. Beleza? Obrigado. Obrigado.